E hoje é dia de falar sobre estilo aqui no nosso podcast Eu Nasci. É o podcast onde você conhece tudo sobre os bastidores da Companhia Atlética. Nossos alunos, nossos personal trainers, professores, parceiros, enfim. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não se esquece de clicar aqui para poder receber toda semana conteúdos novos aqui sobre a Companhia Atlética. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Carmen Alvim, que é apresentadora do programa Tudo com Estilo da Band. Ela que tem a formação como artista plástica, mas trabalha nos maiores eventos e encontros de design, levando para a população tudo que tem de novo nessa área. Carmen, seja super bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. A gente acabou de gravar ali também para o programa, porque assim, eu estou super engajada nessa questão de longevidade saudável também, né? Que eu vou entregar. 60 mais tem que se assumir. A gente está com o lançamento desse programa novo, né? Que é desenhado com fisioterapia, com musculação, com ginástica, hidroginástica, justamente para as necessidades desse público, né, que já está aí a partir dos 60 anos, com uma expectativa de vida de pelo menos 80. Né? Então, nossa, a Carmen veio hoje para cobrir, né, o nosso programa Longevidade Saudável, e vamos aparecer lá no programa Tudo com Estilo. Carmen, quantos anos já de Tudo com Estilo? O Tudo com Estilo celebra esse ano 15 anos, Mônica. E para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando, porque a gente se conheceu quando o shopping inaugurou, né? Eu fiz a inauguração aqui do Colinas, conheci vocês logo que chegaram, casalzinho pilhado, Mano e Mônica. E ao mesmo tempo, eu, como vice-presidente de marketing que fui, sempre a Companhia Atlética faz parte da minha vida. Então, na pandemia, eu me senti super ausente. Eu acho que eu perdi muito do meu condicionamento e agora eu estou correndo atrás para me recuperar, né? Porque falar de estilo é falar de lifestyle. E falar de lifestyle é justamente a gente entender que cada um tem o seu estilo, mas se existe um estilo que a gente não pode perder, é o estilo de vida saudável. Isso é muito sério. Sem o estilo de vida saudável, todo o resto não vai acontecer, né? Porque a pessoa, se não tiver saúde, vai ficar difícil ter um lazer de qualidade, conseguir trabalhar, conseguir ter uma entrega, enfim. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, né? E tem que manter elegante também. Especialmente quando você é apresentadora de TV, né, Carmen? Não necessariamente, mas eu acho que, assim, eu vejo que aqui tem os modelitos. Então, tem o estilo daquela que vem treinar. Então, você percebe que todo mundo vem mais arrumadinho, né? E tem o estilo daquela que é despojada, que está mais preocupada realmente na saúde, no exercício. Então, eu sinto na Companhia Atlética, assim, eu falo que cada um, moda é moda, estilo é estilo, e cada um tem o seu. Mas o importante é não fugir muito dessa zona de cuidados, né? Mas você sabe que você falou uma coisa muito interessante, porque de maneira geral a população pensa que a academia é lugar de gente sarada, de gente jovem, né? Que você tem obrigatoriamente que estar super vestido na moda com uma roupa coladinha, apertadinha. E na realidade, não é assim. Né? Na realidade, a gente vê que quase todo mundo tem seus 3, 4, 5 quilinhos para perder. Todo mundo gosta de vir treinar com um camisetão, aquele tênis confortável. Né? Tem pessoas de todas as faixas etárias, porque aqui na Companhia Atlética a gente está realmente focado em atender as famílias. Então, você tem a mulher que traz os filhos e traz também os pais para treinar junto. Tem o pai da Fabiola Molina, tem a Fabiola Molina, que é celebridade, que me viu outro dia com o maiozinho dela, ficou toda feliz. Então, eu acho que, assim, mais do que tudo, você vai do bebê até o mais idoso mesmo, né? E, assim, faz parte da nossa vida. Sim.
E é o nosso intuito, né? A gente atender todas essas faixas etárias. Agora, Carmen, voltando aí para a história do estilo. Você já falou o que é estilo e o que não é estilo em uma academia. Vamos lá, vamos colocar um pouco de lenha nessa fogueira aqui. Não, mas eu acho que cada um tem o seu estilo, né, Mônica? Eu acho que, assim, existe uma coisa que eu também preservo muito, que é a gente convive em todos os ambientes, né? Então, eu sinto que tem gente que às vezes é muito sisuda, viu? Isso para mim não é um estilo bacana para conviver dentro da academia. Eu sou alto astral, eu gosto. Eu chego, bom dia, bom dia, bom dia, e saio, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tchau, meninas, até amanhã. E aí eu sinto que os hormônios, esse alto astral que a academia promove, né, faz com que a gente fique up. Então, para mim, o estilo é ser simpático também. É uma coisa boa. Quem não é muito simpático é sisudo, fica tudo olhando coisa chata, aí eu acho que é sem estilo. Quer dizer que o estilo tem a ver também com a personalidade. Tem. Eu acho que não é só uma questão de vestimenta ou de moda. Não, eu acho que hoje em dia, principalmente, que a gente convive aí nesse novo mundo, né? Esse novo tudo, a gente tem que se preocupar muito com essa questão de que a academia é um reduto onde realmente promove o bem-estar. E se você vem disposto a conviver com tudo isso, claro que você quer colocar o seu melhor maiô, né? Quer colocar, mas vista também o seu melhor sorriso. Eu estou falando especialmente porque eu percebo algumas pessoas realmente um pouco sisudas. Agora vão olhar para mim e vão falar: bom dia! Com certeza. Aliás, né, a gente estava se divertindo aqui antes de começar. Porque, imagina, a pessoa que toda semana está na televisão entrevistando gente, estava aqui preocupada, nervosa, porque hoje ela é entrevistada, né? Nossa, fiquei até vermelhinha agora, senti esquentar. Mas não é tão confortável, né? Não. Você está acostumada a ficar do outro lado. Realmente, eu acho que eu me submeti a uma situação até para um outro shopping, fazendo influências 60 mais. Uma experiência incrível. Ai, Mônica, eu diria assim, ainda bem que meu contrato foi de 6 meses, que foi de janeiro a junho, e depois eu vim aqui para Colinas assumir a The Walk, e aí tive exclusividade, mas assim, o look do 60 a mais, como a gente fala, e você falou, e falou bem, você tem que se preocupar em se sentir confortável. Então, desmistifica, olha aqui, 60 a mais coroa de cabelão, não é? Então, a gente tem que estar dentro dessa realidade de expectativa de vida e que seja vida saudável. Então, a questão da academia, da mesma forma que a gente fala em outras pautas dentro do programa do design, com ênfase em acessibilidade, de você estar até confortável dentro da sua casa, com tecnologia disponível, então a gente percebe que até na academia tem tecnologia disponível justamente para facilitar a sua vida, né? Eu vi interessantíssimo no teste que mede eu quero passar a mobilidade. Sim. Então, aquela coisa de não poder nadar porque tem problema na cervical. Eu estava nadando, eu nadava no começo. Eu frequento a academia quase 30 anos, desde Sim. que abriu. Então, ver que a gente vai sentindo essas dificuldades, sendo detectar através desses testes que vocês têm aqui e aproveitar a oportunidade para entender qual é o melhor exercício. Nossa, eu acho que isso é o melhor. Então, assim... E é um conceito muito novo, Carmen, porque as pessoas às vezes acham que é simplesmente uma avaliação física, né? Ah, vou ser aprovado, reprovado, vou tirar nota boa, ruim. Não é sobre isso. É que muitas vezes você tem que fazer o gesto técnico correto, né, em um determinado esporte ou mesmo nas atividades da academia e você não consegue. E aí muitas vezes você não consegue, não é por falta de aprender ou de ensinar, mas é por falta de mobilidade mesmo. Então, o exemplo que a gente estava conversando hoje, né, fala sobre a rotação cervical, por exemplo. Se a pessoa tem uma limitação nessa rotação, ela vai ter dificuldade no nado crawl,
né? Uma pessoa que tem a falta de mobilidade no tornozelo ou no joelho, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade em fazer um agachamento da maneira correta, ela não vai conseguir. Então, duas coisas são necessárias. A primeira é melhorar essa mobilidade, então são exercícios específicos que a gente coloca na série. E a outra é, enquanto a gente não conquista essa mobilidade, colocar outros movimentos, outros exercícios que permitam uma execução correta. Então, quando a gente tem essa tecnologia disponível e esse grau de individualização da série, a gente consegue colocar a pessoa fazendo exatamente aquilo que ela está apta e melhorando aquilo que ela ainda não está. Então, eu continuo na água, que eu adoro adoro a a hidroginástica. É perfeita a hidroginástica. Por que você curte tanto a hidro? Conta pra gente. Porque eu acho que eu tive uma relação com a minha mãe dentro da barriga dela muito boa. Você tem essa sensação? Eu tenho essa sensação. E a água remete a isso. A água me dá... Engraçado, né? Acho que eu não tinha falar aqui no podcast, mas assim, a água me dá tanto prazer. A gente vai para a Bahia, né? Que a gente foi para Trancoso outro dia, elas lá sentadinhas na sombra, um pouquinho no sol, e eu na água. Eu na água. Eu adoro. E a hidro, sem dúvida nenhuma, você faz todos os exercícios de uma forma tranquila, sem ser agressiva. É que eu mais gosto, inclusive, é o aquajump, que é a caminha elástica que eu fico pulando ali. Você tem que empurrar para baixo aquela lona com força. Meu bem. Então, eu acho quem acha que é levinho é porque não experimentou, não é isso? Não, andei ficando com a panturrilha aí bem sentida, viu? Eu vi o quanto deu prejuízo ficar parada. Carmen, você estava falando dessa questão do ambiente também de casa, com estilo, com ergonomia, com conforto, né? Você anda em todas essas feiras, em Milão, na Europa, trazendo todas essas novidades de arquitetura que você apresenta aí no seu programa, né? Dá alguns exemplos assim para a gente de como que se aplica, né, esse estilo também, né, que é necessário para trazer maior conforto. Como que você aplica isso, por exemplo, no mobiliário, nas coisas que você escolhe para sua casa? Tem uma editoria que está sendo muito comentada e que está muito legal, que é um traje que veio da Áustria, que é o Age Explorer, que simula pesos nos cotovelos, nas juntas, né? Nos joelhos, peso no corpo, no braço. Então, é aquela coisa que o idoso vai sentindo com o tempo. E uma das coisas que a gente tem feito é o arquiteto experimentar esse traje. E tem sido muito legal, a gente já fez em várias lojas de planejado, e a gente percebe a reação de muitos profissionais que falam, poxa, se é para cortar custo, muitas vezes a gente corta nas ferragens, a tecnologia. Então, assim, se a tecnologia está disponível, por que eu vou deitar no chão, no armário, para ir lá no fundo, para pegar uma latinha de tomate, quando, na verdade, a gente está falando em tecnologia disponível com gavetões, com ferramentas, com ferragens que facilitam tudo isso. Então, eu acho que, assim, as pessoas não podem pensar, essa é a casa dos meus sonhos, eu vou fazer uma cozinha maravilhosa, um armário maravilhoso, mas não pensar que eu vou ficar idosa. Então, tem que vir para a academia, mas também tem que ter esse conforto em casa. Então, o design com a acessibilidade facilita todas essas questões. Isso, para mim, é um ponto que tem sido... Aliás, se eu puder falar a marca, né, a Bloom é uma líder mundial e ela que está prestigiando a gente criar essa conexão com o mercado especificador e fazendo com que as pessoas... usem esse traje, experimentem esse traje. E outro dia, você sabe o que eu ouvi? Que foi muito legal, foi numa das pautas que a gente estava gravando, não era velho. O rapaz era novo, ele tinha 20 e poucos anos. Ele saiu dos 100 quilos para os 50, sem bariátrica,
Incrível. E só boca e exercício. E ele falou isso na gravação. E ele sentiu, na perda de 50 quilos, o quanto que fez diferença na vida dele, na obra, o agachar, levantar. Nossa, eu fiquei tão feliz, porque assim, é uma motivação de visão, né? Das pessoas verem o quanto é importante aliar a saúde, o bem-estar, mas também com o mobiliário, como você falou, com design adequado. Essa experiência de se sentir mais velho, sentir o corpo pesado, deve ser incrível. Você deve receber alguns Não é relatos assim, muito Não, e você não sabe. A roupa tem um fone que abafa o seu você ouvido, também fica com mais fica com dificuldade. deficiência auditiva, e você tem um capacete que ele cria também dificuldade visual. Uma catarata, por exemplo. Por exemplo, né? Então, você se seca em todos os sentidos, né, de percepção aí, para você realmente ficar atento a o quanto é importante a questão do design. Carmen, você organiza aqui em São José dos Campos um evento chamado The Walk. Conta pra gente como que é isso. Porque o nome eu já gostei, porque tem walk no meio, né? Tem caminhada no meio, já é legal, porque já tem um pouquinho aí de atividade física, de movimentação, de visitação. Mas conta pra gente como funciona a isso. The Walk fez sua primeira edição em 2016, é um festival de design que também fomenta essa conscientização. E eu tenho que deixar aqui um agradecimento especial para o Mano, porque se foi seu marido, como secretário de Inovação, Tecnologia e Turismo, pensando justamente, reconheceu junto ao poder público e fez um decreto que continua agora no governo do Anderson, com o poder público nos apoiando, mas essa iniciativa fez com que houvesse uma percepção de que a gente tem no quadrilátero do design, que vai daqui do Colinas, Avenida São João, até Vicentina Aranha e tudo mais, que é um espaço incrível, até Rio Branco e Madre Paula e Anchieta, todo um quadrilátero do design. E esse quadrilátero do design, que agora é reconhecido como nosso Design District, virou decreto. Então, a gente tem várias lojas de planejado, a gente tem o que de melhor na área de arquitetura, decoração e design da região metropolitana do Vale do Paraíba. Você organiza, são grupos que caminham por essas lojas? É gratuito. Vou dar a data, que é agora em 2025, 27, 28, 29 e 30 de agosto, é aberto ao público, os apreciadores desse tipo de segmento, né, de decoração, arquitetura, construção, pode frequentar os eventos, os workshops, as palestras, visitar as lojas, é open doors. As pessoas podem ir ver o que está rolando em termos de lançamento de produto, de novidade, ver esses mobiliários planejados que eu falei, várias lojas a gente está gravando aqui na região, vai ver de perto, entendeu? Então, eu acho que o The Walk se consolida, 5ª edição, e eu tenho certeza que esse acesso também ao design, à arquitetura, vai facilitar a vida de muita gente. Olha só que dica legal, né? Você que gosta de caminhar, por que não? Caminhar dentro de um quadrilátero, de uma área onde você vai visitar todas as novidades para casa, para o seu conforto, para maior ergonomia. Bárbara ideia. Mas dá para fazer a pé, Mônica, mas dá para fazer também. Vai ter bike disponível, olha que legal. O poder público está dando um olhar, e os patinetes. Então vai estar na área. O The Walk é para caminhar mesmo, é para ir para lá e para cá e fazer o rolê aqui no quadrilátero do design. Carmen, você também organiza uma série de eventos lá em Campos do Jordão. E lá é o Campos do Jordão Design Festival. Esse também é bem legal. Eu diria que eu parei de fazer os nossos eventos de relacionamento com o mercado especificador, e a gente está trabalhando em cima
dos eventos que a gente entende que faz o fomento do design. Lá, no caso de Campos, é o acervo dentro do trade hoteleiro, com a questão da arquitetura, da decoração, mas também da cultura, da arte. A gente tem um palácio do governo que tem coleções incríveis, que tem modernistas, que tem Tarsila do Amaral. A gente tem hoje um museu, que é o CARDE, então, que é carro, arte, design, educação. E a gente tem todo um acervo mesmo de os murais do Fulvio Penac, que é dos anos 30. Olha, tem muitas oportunidades. Também é gratuito. E esse vai ser em setembro, que daí é 18, 19, 20 e 21 de setembro, a terceira semana. Antes do Letap, que é na última. O Tour de France é na quarta semana. Então, a gente vai estar lá fazendo... Vai estar bem, bem próximo, então. Vai estar fazendo evento de design e vai estar a gente pedalando lá, com certeza. Bárbaro, bárbaro. Então, oportunidades de lazer com bastante movimentação, com bastante atividade física, com bastante caminhada, porque para ver tudo isso... Tem que caminhar. Não dá para ficar paradinho, não. Não. Mas esse é o nosso lema, né, Mônica? Você também não pode falar de mim, não, que é feira na Alemanha, vai para Bahia, volta da Bahia, vai jogar golfe, volta do golfe. A gente tem uma vida agitada aí, vai para Ribeirão, né? A gente tem as unidades que a gente cuida, os lançamentos, o Colinas on the Top, não? O tempo todo a gente tá sensacional, sensacional. Com eventos aí. Mas que bom que a gente está com saúde, está podendo compartilhar aqui eu acho que assim, é bastante motivacional ver que, né, você ainda não 60, mas que idade, que é preconceito etarista, que nada, que a gente tem que curtir mesmo a vida que se leva da vida, senão a vida que leva. É isso. Carmen, e a gente já vai se aproximando agora do nosso final e tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os convidados. E lá vem. Essa é fácil, Que é o seguinte, a mídia o tempo todo fala sobre a importância de fazer exercício, de ter uma vida ativa, né, de cuidar do corpo, de desenvolver músculos, enfim. Então, de maneira geral, eu considero que a população sabe da importância de fazer atividade física, mas essas pessoas simplesmente não vão. É muito difícil sair do sofá. Então, você que é da área de comunicação, que está há 15 anos na televisão, o que você diria para essas pessoas? Como que você nos ajudaria a motivar, a convencer essas pessoas de que ficar no sofá não é uma boa enfim, qual seria o seu pensamento, a sua contribuição nesse sentido? Essa pergunta é muito séria. Acho que a gente pautou isso durante todo esse podcast. Mas eu acho que o prazer que o exercício proporciona depois que você consegue dar um passinho, pula do sofá, faz aquele esforcinho, porque depois que você sai da aula... Que coisa deliciosa, que prazer, são os hormônios que ficam numa efervescência. Então eu falo, ai, que bom que eu fui mais um dia. Hoje eu vim da roça, olha, eu moro lá em Santa Branca, na beira do rio, principalmente, né? Não necessariamente, mas vim cedinho, vim para cá, corri, fiz minha hidro, já fui resolver reuniões, voltei. Então, assim, estamos gravando aqui. Se eu não tivesse vindo para a aula, eu estaria bem mais devagar. Como se fosse devagar, né? A Carmen é sempre ligada no 220. E é isso, então. Carmen, muito obrigada por ter vindo no nosso podcast, por ter aceito convite de participar aqui com a gente. Você que está aí em casa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de clicar, é desse lado aqui, no inscreva-se aqui no sininho para receber toda semana os nossos conteúdos, bastante conteúdo aqui sobre os bastidores da Companhia Atlética, sobre qualidade de vida, nutrição, dicas legais, pessoas muito bacanas. E é isso. Semana que vem a gente tem mais.